Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Ivaldo, uma vez mais aqui para comentarmos a lição da nossa escola bíblica dominical. Mais uma pré-aula, desta feita, lição de número 5. Estamos estudando esse trimestre sobre homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Como sempre, aqui citando o comentarista da lição, pastor Elinaldo Renovato, grande homem de Deus. E já passamos aí por algumas lições onde aprendemos muito na escola bíblica dominical. Abraão, seu chamado e sua jornada de fé, foi a primeira lição. A fé de Abraão nas promessas de Deus, a impaciência na espera do cumprimento da promessa e a confirmação de uma promessa. E hoje nós estaremos estudando o juízo contra Sodoma e Gomorra, uma lição toda especial, onde vai estar nos ensinando sobre uma vida de fé. E aqui observando essa fé como legado para a nossa subsistência, uma vez que hoje nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo e estamos caminhando rumo a Canaã celestial. Muito bem, o assunto da nossa lição é o juízo contra Sodoma e Gomorra. Logicamente que nós vamos entrar em mais detalhes a respeito da localização geográfica de Sodoma e Gomorra, essas duas cidades, e também como é que se deu a sua destruição. E, logicamente, também que nós estaremos trazendo um olhar não no sentido de exaurir a visão de Deus, nos dois sentidos, amor e juízo, mas esta lição ela vai trazer um pouco também dessa visão sobre o juízo de Deus. O texto áureo desta lição diz: disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei, por amor dos 10. Gênesis capítulo 18, versículo 32. Estamos aqui nesse texto áureo diante de um diálogo entre Abraão e o anjo da presença do Senhor, ou o anjo do Senhor. A verdade prática nos diz, Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. É interessante nós observarmos o quanto Deus ele se sujeita a esperar uma mudança de comportamento, uma metanoia, uma mudança de propósito desse homem. E logicamente que a partir do momento que o homem ele vai aprendendo mais sobre a palavra de Deus, as possibilidades dessa mudança de mente, elas se tornam ainda muito maiores. Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. E, falando nisso, eu gostaria que você também fosse um propagador desta palavra que promove uma mudança de comportamento na vida das pessoas. Contribuindo conosco, compartilhando as nossas pré-aulas, as nossas redes sociais. Nós temos também o nosso programa na sexta-feira e através do nosso aplicativo, aonde você estiver, você pode estar tendo acesso também aos comentários da lição da Escola Bíblica Dominical. Uma possibilidade que nos vem para que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor Jesus Cristo através do rádio, das ondas sonoras do rádio. Muito bem, nós temos 3 objetivos a serem alcançados nesta lição. O primeiro é mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. Explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. E, em terceiro lugar, refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. A nossa palavra-chave aqui é juízo. A introdução da nossa lição começa dizendo que estudaremos Gênesis 18. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaque.
A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas surge também uma revelação assustadora: a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali estavam. É interessante nós observarmos como essa lição ela vem trazendo para nós fatos importantíssimos acerca da ação de Deus, desse relacionamento de Deus com os homens, e desta feita aqui com Abraão, e a maneira como Deus ele vai trabalhando com a humanidade e também se colocando dentro de uma condição onde ele possa também ouvir o próprio ser humano, uma vez que esse ser humano lhe conheça e também desenvolva a Deus respeito. Logicamente que Deus também ele vai considerando todas essas informações, todas essas visões que o homem tem acerca de si mesmo e em especial sobre Deus. Então, nós estaremos estudando Gênesis, capítulo de número 18. E como sempre, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, ela vem distribuída em 3 pontos, e para cada um desses pontos, 3 subpontos. Bom, o primeiro ponto desta lição vai nos falar sobre a visita dos anjos a Abraão. É interessante aqui nós falarmos rapidamente sobre a teofania. E isso aqui é interessante nós falarmos, porque essa fala vai desmistificar muitos ensinamentos acerca da presença de seres espirituais dentro do nosso prisma material. É interessante que o próprio Deus ele respeita esta lei dos corpos. Nós, materiais, nós não conseguimos adentrar com a nossa matéria dentro de um prisma espiritual. Da mesma forma, a recíproca ela é verdadeira. Aquele que está no estado espiritual, ele não pode adentrar e ter acesso normal, como nós temos, que somos seres materiais, dentro do nosso espaço físico. Então, faz-se necessário que também ele se materialize. E era o que acontecia justamente aqui no Antigo Testamento. Havia a teofania, ou seja, seres espirituais, anjos, que se tornavam seres humanos. Tomavam a forma humana, tomavam a matéria humana e, logicamente, aqui eles aparecem. E aqui nós estamos diante de três seres celestiais. Gênesis, capítulo de número 18, você vai poder observar de forma interessante. Diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E já a epígrafe deste texto, do versículo 1 que nós lemos, vai dizer que aparecem 3 anjos a Abraão. E vamos ver como é que se desenvolve essa visita, justamente aqui no 1.1. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. O capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre. Um momento glorioso que aconteceu ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer, e não era na vida de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra. O texto diz que quando tinha aquecido o dia, provavelmente aqui por volta do meio-dia. Tal fato indica que a visitação deu-se por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. No Antigo Oriente, esse era um momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. Era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa devido ao calor e à radiação solar. Mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. Nesse horário improvável, Abraão avistou 3 homens vindo em sua direção. Ao vê-los,
ele correu ao encontro deles e prostrou-se em terra. Esse ato pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Antigo Oriente, um gesto de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção, provisão para os visitantes. Então vejam bem que Abraão montou as suas tendas aqui nos Carvalhais de Mamre, que era justamente uma área muito arborizada, né, de árvores grandes, e essa localização ficava justamente próximo a Hebrom, né? Lembra que quando Abraão ele sobe do Egito, ele vai justamente para essa região que já está em Canaã, e ali ele arma as suas tendas. E é nesse momento que ele recebe, né, a visitação desses seres celestiais, esses 3 anjos, que inclusive aqui os teólogos eles vão dizer que um desses anjos, o anjo do Senhor ou anjo da presença do Senhor, poderia estar se referindo à própria pessoa de Cristo. Glória a Deus. Então, veja bem que era provavelmente no horário ali de meio-dia, não era habitual as pessoas saírem, porque era uma área desértica, o sol escaldante, mas ali Abraão está na sua tenda e provavelmente ali o que dá para que a gente reflita, né, e conjecture esse momento é que Abraão estava ali meio que pensativo e ao levantar o seu olhar ele avista esses 3 personagens e que tenta convencê-los a repousar um pouquinho, a ficar um pouco na sua casa. Naquele momento ele corre, vai até a tenda de Sara, pede para que a Sara já providencie uma alimentação, ele vai lá no curral onde estão os animais e pega a melhor cabrita ali, o melhor animalzinho que estava pronto ali para ser abatido e servir de uma boa alimentação, justamente para servir aqueles personagens, aqueles homens que estavam agora chegando à sua tenda. É interessante que também, quando ele os vê, ele os saúda, ele os reverencia, se mostrando ali um homem inteiramente sensível, um homem que valorizava as pessoas, um homem hospitaleiro, que vai justamente nos falar aqui no 1.2, a hospitalidade de Abraão. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão. E ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos dias atuais. Ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda muito melhor. Isso aqui deve ser uma característica do crente, ser hospitaleiro. É bem verdade que hoje nós vivemos uma sociedade onde se desconfia de tudo, onde os comportamentos estão inteiramente alterados e muitas vezes quem está batendo na nossa porta está com más intenções. Mas ainda assim nós não podemos nos desprover da sensibilidade, do amor de Deus, porque senão também nós vamos nos tornar insensíveis e a Bíblia condena esse tipo de comportamento. Ora, precisamos aprender aqui com Abraão e que dentro dessa prática, de repente, como diz o escritor aos Hebreus, que exercendo essa atitude, essa prática de ser hospitaleiro, hospedou até anjo. De repente, um ser desse pode bater na nossa casa e se nós estivermos sensíveis ao próximo, ao ser humano, temos essa sensibilidade desenvolvida dentro de nós, poderemos até receber também uma presença dessa gloriosa dentro da nossa casa. O patriarca ofereceu o melhor lugar aos visitantes e enquanto estavam ali, desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntaram a Abraão, onde está Sara? Vejam bem que os seus nomes já foram mudados. Capítulo 17 ali de Gênesis, Deus já muda
o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Então aqui vejam que os homens eles estão usando o novo nome. Agora, tanto Abraão quanto Sara. Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando homens desconhecidos que não pertenciam à família estavam presentes. É uma questão cultural. Era uma presença masculina, então a presença feminina, logicamente, que se retraía um pouquinho mais, né? E até ainda no Ocidente, percebe-se em algumas localidades ainda essa cultura, né? Está uma presença masculina, a feminina, ela se retrai um pouquinho, foi o que aconteceu aqui. Mas certamente eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Então os visitantes falaram a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis 18:10. Essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara. Veja bem que aqui no capítulo de número 17, Deus ele refaz a sua promessa, né? Ele corrobora a sua promessa a Abraão. E aqui, justamente no capítulo de número 18, ele recebendo essas visitas, né, do anjo do Senhor, ele traz agora o tempo determinado em que essa promessa vai se cumprir, que era o nascimento de um filho, que seria posteriormente o Isaque. Vejamos bem que aqui Abraão está com seus 99 anos e a Sara está com seus 89 anos. Sara era mais nova, 10 anos do que Abraão. E olha o que acontece nesse momento em que ele fala sobre o cumprimento dessa promessa. A Sara, ela ri, que é o 1.3, o riso de Sara. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. E eu nem diria que Sara estivesse rindo ali no sentido de estar duvidando, mas riu de alegria, até porque 89 anos, né, o costume das mulheres. A Sara já estava, quem sabe, há um tempo na menopausa, então isso impossibilita, né, para que a mulher ela viesse ter uma gravidez. Então, o que acontece? Isso fisiologicamente, né, anatomicamente falando, seria impossível. Mas agora quem estava falando aqui era o próprio Senhor e confirmando essa promessa, e ela ri, e quem sabe ela ri agora de alegria, ela ri da situação que ela olha para si mesma, se vê impossibilitada, mas logo vem aqui a resposta do próprio Deus dizendo: haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Deus conhece o nosso coração e ele viu fé no coração de Sara, apesar de sua risada. O termo nos conhece bem, o Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas. No entanto, ele não desiste de nós, apesar da nossa incredulidade, do nosso riso e de nossa dor. E isso é extraordinário. Que bom que ele nos conhece. Apesar do riso, isso não descredibiliza e nem desfaz da fé que agora Sara, né, apesar de já ter ali cometido um certo deslizezinho ali atrás, tentado ajudar a Deus, pensado que seria dentro dos padrões, dos moldes culturais que esse filho viria. Não, mas a maneira de Deus agir seria uma maneira inteiramente diferente, e agora está chegando o grande momento. Também, dentro desse ambiente de conversação, de anúncio da chegada desse filho, vem também uma outra fala, um outro momento agora que nós vamos entrar, que é o ponto 2, na destruição dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra. E é justamente sobre isso que nós vamos estar falando no ponto 2. Deus anuncia seus planos a Abraão. O anúncio da destruição.
já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre seus pastores. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro, e este viu somente a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vejamos bem que, de fato, o pecado tinha se alastrado, tinha crescido demasiadamente nessas duas cidades. E interessante que a própria Bíblia ela vai se completando, ela vai dando respostas, né, a questões que parece que estão tão isoladas. Ezequiel 16:49, ela vai mostrar que alguns pecados de Sodoma e Gomorra, além daquilo que nós já conhecemos, que é sobre a sodomia, sobre a questão da homossexualidade. Ela fala também de orgulho, Ezequiel 16:49, fala da abundância de pão, mas fala também da indiferença aos pobres. Vejamos bem que esse texto lá de Ezequiel está havendo, parece que está havendo assim uma comparação agora de Judá com as duas cidades, e que infelizmente o pecado de Judá ainda se tornava pior, se tornava ainda muito maior do que o pecado dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra. O 49 vai dizer: eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou mão do pobre e do necessitado. Veja bem que não era só a sodomia, o problema de Sodoma e Gomorra, também era o orgulho, era a indiferença, era o humilhar dos necessitados, era a humilhação dos pobres. Tinha, apesar de ter muita fartura, ter, né, bastante pão, até porque, de fato, a Bíblia ela vai dizer que naquelas regiões ali onde está Sodoma e Gomorra, as terras eram demasiadamente férteis. Por isso que Ló ele resolveu ir justamente para lá, para aquela região. Por quê? Porque o fato de eles serem pecuaristas, eles precisavam de terras aonde a terra ela fosse fértil, né? Aqui o capítulo de número 13, onde vai haver, a partir do versículo 7 de Gênesis, onde vai haver essa separação aqui entre Abraão e o seu sobrinho Ló, a gente vai justamente ver esse texto, que essa terra, ela era uma terra que parecia assim com um jardim muito fértil. Versículo 10, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então veja bem que era uma terra muito fértil, era uma terra assim, aonde se produzia muito, mas infelizmente havia essas indiferenças no cuidado no que tange a questão dos necessitados. E aí, logicamente, que esses pecados vão levar a Deus tomar uma decisão de juízo, porque o nosso Deus ele está patente a todas as coisas. E é isso que nós vamos começar a ver agora no 2.2. O pecado leva à destruição. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir ao Senhor. Salmo 25:14. Que salmo interessante. O
pecado de Sodoma e Gomorra era imenso e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. Olha só. Então, o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Veja bem que nós já percebemos ali o pecado, já percebemos ali a atitude, né, dos moradores de Sodoma e Gomorra, e aí a gente vai ver agora o próprio Deus, ele tomando agora uma iniciativa, e essa iniciativa também ela vai sofrer uma ação do próprio Abraão, que vai ser a sua intercessão. Veja bem que nós temos aqui pelo menos 6 momentos em que Abraão ele intercede por Sodoma e Gomorra, porque Abraão pensa na existência ali, na possibilidade da existência de justos, e depois o seu sobrinho também morava lá em Sodoma, a esposa de Ló, as filhas de Ló, os genros de Ló estavam ali residentes, e aí vai entrar agora a intercessão de Abraão, que é o 2.3. A intercessão, a decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Ele suplica a favor do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe os justos nas cidades. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca. Ele foi um intercessor, pediu compaixão e misericórdia e a graça de Deus em favor dos inocentes. A iniquidade das cidades de Sodoma e Gomorra eram tão grandes que deu origem ao termo sodomia, uma referência aos moradores de Sodoma. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma e Ló encontra-os e convida-os a passar a noite em sua casa. É bom entendermos que aqui Ló, ele se desenvolveu dentro desta cidade. E o fato de ele estar na porta, isso mostra que ele já era também uma autoridade dentro daquela cidade. Os juízes, aquelas pessoas que vinham para se colocarem na porta, elas estavam ali com uma atividade de uma espécie de juiz, onde elas iriam ouvir as reclamações, as questões do povo e o tentar resolver de alguma forma. E justamente o próprio Ló, ele vai receber esses 2 anjos. Vejam que Abraão ele vai receber a visitação de 3 anjos. Um fica com ele, em que para este, que é o anjo do Senhor, Abraão vai estar intercedendo, e os 2 eles vão em direção a Sodoma, e eles vão ser recebidos justamente ali pelo Ló. Porém, os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Ló não consente com tal coisa e oferece suas filhas com a intenção de proteger os visitantes. Então os mensageiros de Deus os ferem de cegueira aqueles homens ímpios de Sodoma. Ló aproveita a situação e foge com a sua mulher e as suas filhas. Deus guarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre. Essas cidades tornaram-se símbolo de advertência divina contra a maldade. E aí nós temos aqui alguns textos, por exemplo, Deuteronômio 29, 23, Isaías 1, 9, Romanos 9, 29 e Judas 7. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas, e o solo da região é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. Hoje, aonde pela geografia a gente vai entender que onde hoje é o Mar Morto era justamente onde estava localizado
essas duas cidades. E vejam bem que, como eu falei agora há pouco, no capítulo 13, versículo 10, que compara aquela região como uma terra, como o jardim do Senhor, por ser uma terra muito fértil. Agora, depois dessa destruição de Sodoma e Gomorra, a terra, o ambiente vai tornar-se inteiramente infértil, uma área de sal intenso, e aonde está também localizado o mar Morto, né? O Mar Morto. E é interessante que a gente vai falando e a gente vai descobrindo a forma como é que Deus ele vai agindo, tudo isso para poupar a morte daqueles que ainda não lhe servem, aqueles que ainda não lhe conhecem. Veja bem que dentro dessa situação em que está acontecendo, a visão de Deus era de salvação. Deus, apesar de já ter ali uma condição inteiramente pronta para ser executada da parte de Deus, mas ainda assim Deus resolve ouvir Abraão, e Abraão vai interceder. Se tiver 50 justos, tu vais destruir mesmo esses 50 justos ali em Sodoma? E Deus diz não, e foi baixando para 45, para 40, 30, 20, até que chegou em 10. Mas não tinha esse justo, nem os genros de Ló. A gente vai ver isso lá no capítulo de número 19, versículo 14. Nem os genros de Ló, eles eram pessoas tementes a Deus, eram homens que já estavam envolvidos inteiramente com a maldade, com a cultura pregressa ali de Sodoma e Gomorra. Que triste. E agora nós vamos ver justamente a consumação desse projeto de Deus no que tange a destruição dessas duas cidades, que é justamente aqui no ponto 3, a destruição de Sodoma e Gomorra, e o 3.1 vai falar sobre Deus é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, a destruição de Sodoma e Gomorra nas Campinas do Jordão foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Veja bem que aqui a ação de Deus ela é contra duas cidades, mas lá atrás, no capítulo 6, 7, a gente já vai ver também, não só duas cidades, mas o mundo daquela época inteiramente corrompida. A Bíblia diz que Deus olhava para a terra e não via um justo sequer, até que ele encontra uma fagulha ali de temor, né, de fé no coração de Noé. Mas ainda assim, com toda a pregação de Noé, com todo o tempo que se passou ali construindo aquela arca, e Noé anunciando sobre a vinda do dilúvio, o povo não se arrependeu. E Deus executou o juízo, onde ele mandou ali 40 dias de chuva, um dilúvio, e toda a raça humana, tirando Noé e a sua família, vieram a falecer. E agora, novamente, Deus executando, agora, restritamente, né, estritamente, a duas cidades, Sodoma e Gomorra, por conta da sua maldade também. Né? E aqui é interessante que a gente percebe Deus sendo um justo juiz, porque Deus ele é um Deus de misericórdia e as pessoas muitas vezes confundem isso. Acham que por Deus ser amor, que Deus também não é justiça. Não, a justiça também ela está inclusa dentro e nas práticas daquele a quem Deus ama. Né? Daquele que ama, daquele a quem se desenvolve com essa prática do amor, da benevolência. E isso a gente enxerga justamente aqui na ação de Deus. E entender que Deus ele ama a humanidade, mas também para aqueles que não se colocam dentro da condição em que ele propõe, né? Mesmo ele dando aí um tempo de oportunidade, virá um juízo para aqueles que não se submeterem à sua
a sua vontade. Veja bem, o 2.2 vai falar sobre uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes. Mas o exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas sobreviveram à destruição. Também poucas pessoas foram salvas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Os seus genros não foram, porque chegaram inclusive até zombar do próprio Ló, quando Ló os adverte, né, para que pudessem estarem saindo rapidamente por conta ali da destruição. Então lá no dilúvio nós tivemos 8 pessoas e aqui nós vamos ter Ló, que vai sair, vai ter as suas 2 filhas, né, e também a sua mulher, mas que infelizmente, por desobedecer a ordem dos anjos, olhou para trás e ficou ali no meio do caminho, não chegou a ser salva totalmente. E aí nós temos aqui o 3.3, transformado em estátua de sal, que nós vamos falar agora justamente da esposa de Ló, que não se submeteu inteiramente aqui à palavra dos anjos. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou talvez para ver as cidades queimando e ficou convertida numa estátua de sal. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. A Bíblia diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Gênesis 19, 24 e 25. Muito bem, infelizmente veio acontecer, né, não tinha a quantidade de justos ali em que Abraão estava intercedendo, que era o menor número, o número 10, né, mas Ló, juntamente com as suas filhas, conseguiram escapar de toda aquela situação. E, infelizmente, a esposa de Ló, ela não foi queimada pelo fogo, mas a Bíblia diz que ela transformou-se, foi transformada numa estátua de sal, porque olhou para trás, quem sabe pela curiosidade, né, da execução, daquilo que ela tinha ouvido, né, através do seu esposo, que recebeu a mensagem ali dos anjos sobre a destruição, né, quem sabe ali o barulho, quem sabe, enfim, levou ela a ter essa curiosidade e acabou desobedecendo a ordem e ficou transformada numa estátua de sal. Como o nosso comentarista diz, nós precisamos olhar para o Senhor, estar com a nossa visão sempre olhando para frente. Olhar para trás configura uma situação muito ruim, muito terrível para nós. Não vamos nos prender ao passado, não vamos nos prender às coisas que nós já realizamos lá atrás, que por mais que tenha nos proporcionado algum tipo de prazer, mas vamos abrir mão de todas essas coisas agora e olhar para frente. Muito bem. É bom sempre nós lembrarmos que também nós temos alguns textos na Bíblia que vão corroborar o final também da terra, como aconteceu aqui com Sodoma e Gomorra. E eu trouxe aqui os textos de 2 Pedro 3,10, que vai dizer: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Está dentro de uma promessa de Deus em que a terra já não vai mais ser destruída pelas águas, porque ali está, né, nos textos bíblicos de Gênesis, onde Deus ele faz uma aliança com Noé que não destruiria mais a terra com água, entanto que está o arco-íris como símbolo desse pacto que Deus fez
com Noé. Mas agora, em vista de Sodoma e Gomorra, para o final da terra, dessa nossa terra, também é prometido vir fogo sobre a terra para a sua destruição. 2 Pedro 3,12 diz: os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Veja bem que ele diz os céus. Nós temos pelo menos 3 tipos de céu: o céu das aves, o céu dos astros e também o céu de Deus. E aqui ele está falando justamente aonde foi o pecado, aonde o homem foi. Nós agora recentemente tivemos aí a NASA enviando, né, astronautas para dar a volta aí ao planeta Terra e depois ao nosso satélite, a Lua. Então, aonde o homem foi, vai ser purificado pelo fogo. Segundo Pedro ele vai ser muito enfático e dizer: os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. E 3,10 vai dizer: o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, e aqui ele cita a terra e as obras que nele há se queimarão. Isaías 34,4 diz: todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como um livro. Olha só, meus irmãos, isso aqui é interessante a gente pensar sobre essas questões, sobre o juízo de Deus. Mas também é bom nós estarmos refletindo sobre a oportunidade que Deus ainda está dando para todas as pessoas, né? Após o arrebatamento, nós que somos pré-tribulacionistas, após a grande tribulação, a terra ela já sofrerá ali os ais, já sofrerão ali o juízo de Deus que nós percebemos ali pelas trombetas, pelas taças, tudo isso ali fazendo menção da ira de Deus contra a humanidade desobediente, que não aceitou o sacrifício do seu filho, que não se voltou para o sacrifício de seu filho. É tempo de nós estarmos atentos, percebendo aquilo que Deus está falando como aviso para a nossa vida. E a conclusão da nossa lição vai concluir dizendo: finalizamos esta lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre, mas sua longanimidade tem limite. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado, e o Senhor deu tempo para que se arrependesse, mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do Eterno. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos pensar nesta lição e colocar em prática o nosso temor a Deus. Esteja você e a sua família na Escola Bíblica Dominical e que Deus abençoe em nome de Jesus.